Bom dia a todos e todas. Para mim é uma grande alegria estar aqui em casa, minha casa desde 2017, porque como meu sotaque entrega, eu sou baiano, graças a Deus de não ser baiano, e estar aqui também a convite de um querido amigo, o professor João Quinalato, a professora Tereza Basílio, um evento tão bem organizado pela OAB. Gostaria também de cumprimentar, saudar a mesa aqui, o professor Pedro, a professora Helena, a professora Fernanda Paz Leme, num evento realmente muito relevante. Gostei muito da palestra inaugural do ministro Saldanha, acredito que realmente ecoa em grande parte as expectativas de nós, advogados e acadêmicos. Bom, em uma mesa sobre segurança jurídica em contratos, eu gostaria de trazer um tema que me parece, eu como civilista, eu sou realmente um civilista de formação, um dos temas que me parecem centrais, que é o papel de um dever geral de boa-fé no sistema jurídico. Veja, quando estou falando de dever geral de boa-fé, estou falando do bom e velho conhecido artigo 422, que todos vocês aqui certamente manuseiam diariamente. Aquele que vai dizer que no contrato, as partes contratantes, seja na execução quanto na conclusão, devem guardar o princípio da boa-fé e da probidade. Bom, o que significa isso? Veja, eu vou trazer uma posição dissonante, na verdade, minha palestra vai ser um pouco de trazer uma discussão nova, que está sendo tratada sobretudo em âmbito europeu, que em alguma medida contraria algumas expectativas tradicionais nossas. Por isso que eu escolhi essa temática. Qual é a visão prevalecente? Qual é a visão tradicional que nós temos em relação ao dever geral de boa-fé? Bom, nós entendemos que o dever geral de boa-fé é uma norma relevante para que nós garantamos o quê? Flexibilidade, moralidade ao nosso sistema jurídico. Bom, mas há uma posição mais inovadora que tem ganhado terreno, sobretudo em âmbito europeu, como eu mencionei, que vai dizer que boa parte dessas funções que nós atribuímos à boa-fé são, se não imaginárias, em grande medida exageradas. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é a ausência de monopólio sobre a moralidade. Bom, se a gente parte da premissa que a cláusula geral da boa-fé é relevante para que a gente possa concretizar deveres sociais, valores éticos, essa é uma posição que sugere, em alguma medida, que as regras mais específicas elas são amorais, que elas são vazias de moralidade. E aqui vem o primeiro contraponto. Isso não é verdade. Boa parte, se não a maioria, se não todas as regras contratuais, ela tem uma base moral. E vejam, pode ser uma moralidade que a gente não esteja de acordo. Pensar na mentalidade jurídica do século XIX, a ideia de que a corrida deve ser ganha pelo mais rápido, que as pessoas não são responsáveis pelo seu próximo, elas não só eram vistas como evidentes, como moralmente corretas. Meu ponto aqui apenas é dizer que perceber se o sistema jurídico é individualista, liberal ou social, não passa pela necessidade de reconhecer nele um dever geral de boa-fé. A gente vai perceber o quão individual e quão social o sistema jurídico é, no sistema contratual, ao perceber como as suas normas específicas lidam com temas como erro, como interpretação, como deveres de informação, como onerosidade excessiva, alteração das circunstâncias. É possível, é totalmente possível, você ter um sistema jurídico que reconheça um dever geral de boa-fé e ele esteja mais preocupado com a liberdade contratual, com a autonomia privada e com a segurança jurídica, e vice-versa. É impossível você ter um sistema jurídico em que não haja reconhecimento de um dever geral de boa-fé e nós tenhamos um sistema jurídico muito preocupado com a moralidade, com a justiça no caso concreto. Ausência do monopólio da moralidade. O segundo ponto seria a ausência do monopólio sobre a flexibilidade. Mais uma vez, essa ideia de que entende que o dever geral de boa-fé é indispensável para a gente ter uma flexibilidade no sistema, ele sugere, em alguma medida, a ideia de que as regras mais específicas elas seriam sempre rígidas e inflexíveis. Mais uma vez, aqui vem o contraponto que isso também não é verdade. Se não todas, pelo menos a maioria das regras jurídicas do sistema contratual, elas guardam em si algum espaço de interpretação, de maneira que a sua aplicação ela nunca é mecânica. E além disso, se um legislador quer dar mais discricionariedade judicial
aos julgadores, ela tem uns outros instrumentos para se valer, além do dever geral de boa-fé, como, por exemplo, a utilização de conceitos jurídicos indeterminados em regras específicas, como, por exemplo, razoável ou razoavelmente, de acordo com as circunstâncias, ou a própria noção de boa-fé em dispositivos específicos. E aqui eu trago um dado. Razoável ou razoavelmente aparece no nosso Código Civil pelo menos 11 vezes. Conforme as circunstâncias, aparece 37 vezes. E boa-fé, os senhores sabem, senhoras sabem quantas vezes a boa-fé aparece no nosso Código Civil, a expressão boa-fé? É uma das primeiras informações que eu apresento aos alunos quando eu vou dar o tema da boa-fé. Aparece nada menos do que 57 vezes no nosso código, demonstrando aí um pequeno dado, um pequeno indício de uma abertura do próprio sistema que não está ligada diretamente ao dever geral de boa-fé. Aí se ainda é um descontão, 56 que realmente está lá ligado ao 422. Um outro ponto que me parece também necessário ser enfatizado aqui, e que me parece que às vezes esquecido ou mal compreendido, é a ideia da subsidiariedade da boa-fé. Veja, a boa-fé não é uma super previsão, uma super norma capaz de afastar as regras específicas. Um sistema jurídico que se queira minimamente seguro, minimamente sério, ele vai ter que trabalhar com o princípio de que o juiz não pode, não deve desacreditar a todo momento as escolhas feitas pelo legislador. Então, por exemplo, se o legislador entendeu que determinado erro não é uma causa de anulação do contrato, se o legislador entendeu que determinado vício formal gera nulidade, o juiz não pode simplesmente, por entender que esta é uma regra muito dura, simplesmente afastá-la. Ao dar esse tipo de poder ao julgador, nós estaríamos, em alguma medida, tornando o julgador não mais um aplicador da lei, com toda a complexidade que esse ato tem, mas não mais um aplicador, mas um mero consultor. As normas específicas, elas perderiam a sua natureza vinculante, passariam a ter uma natureza muito mais consultiva. Eu estava com o desembargador Marco Aurélio ontem num evento, e ele estava me falando que o desembargador Marco Aurélio foi o coordenador da Subcomissão de Direitos Reais. E ele estava me falando, contando com muito entusiasmo, toda a dificuldade que ele teve, todo o cuidado que ele teve na elaboração do anteprojeto na parte de direitos reais para a reforma do Código Civil. Como foi desgastante, que ele tinha até tirado férias, e isso, vai para Brasília. E veja, a minha reação foi, está corretíssimo. É exatamente o que se espera de uma atividade tão relevante quanto essa, determinar o texto que vai ser o texto que vai regular as nossas relações sociais. Porque, veja, se de maneira oposta a gente der esse poder ao juiz de simplesmente afastar as regras com base num dever geral de boa-fé, quando ele simplesmente sentir que aquela regra lhe parece dura demais, bastaria que o legislador fizesse o seguinte, pegasse uma norma e dissesse assim, o juiz deve decidir cada caso com base no princípio da boa-fé. E eu acredito que nem o mais fervoroso defensor da boa-fé iria concordar com um tal regramento jurídico. Então, concluindo, outra percepção que eu tenho, outro exemplo que eu tenho para dar, geralmente quando eu vou falar sobre venire e contrafacto próprio em sala de aula, que é a vedação ou o comportamento contraditório, eu geralmente pergunto para os alunos e falo assim, vocês querem um comportamento mais contraditório do que descumprir aquilo que foi contratado? Aí eles ali reconhecem com alguma dificuldade, eu digo para eles, bom, e em caso de descumprimento contratual a gente precisa recorrer ao venire? Eles ali titubeiam, estão iniciando a jornada, eu digo, pessoal, claro que não. Se nós já temos todo um regramento contratual, específico, direto, que regra essa situação, a gente não precisa ficar fazendo esse recurso o tempo todo à boa-fé, sob pena de nós estarmos realmente retornando o tempo todo ao conceito jurídico determinado e perdendo exatamente, tirando a vocação das normas jurídicas específicas para cumprir o seu papel. Um ponto adicional seria a ausência de um critério substantivo. Vejam, aqueles
né, a posição tradicional, a posição comum, espera, em alguma medida, que ao juiz aplicar a cláusula geral da boa-fé, que ela iria ser possível de ela mesma determinar como aquela decisão deve ser tomada. Que ela mesma teria um critério substancial capaz de delimitar materialmente a decisão. Aqui está, mais uma vez, uma posição que deve ser rechaçada. A boa-fé não oferece um parâmetro material sobre como os casos devem ser decididos, sobretudo porque ela, por ser um conceito extremamente vago, ela não oferece qualquer diretriz significativa sobre como a decisão deve ser tomada. Claro que a maioria dos senhores advogados aqui presentes iriam concordar que a boa-fé não se resume apenas à ausência de desonestidade. A boa-fé seria uma qualificação dessa busca pelo interesse próprio. Ok, mas a grande questão, a questão principal é até que ponto uma parte deve levar em consideração os interesses da outra num contrato. Bom, essa questão a boa-fé não responde nem poderia responder. No limite, a gente pode até concordar que a boa-fé ela garante um padrão mínimo de comportamento decente. Bom, mas se a questão é essa, esse comportamento mínimo decente também é obtido em qualquer sistema jurídico que busque garantir uma equação, um equilíbrio razoável entre os interesses das duas partes. E por fim, antes de concluir, que é o tema da natureza amorfa da boa-fé, eu estava jantando com meu amigo Tiago Junqueira, na quinta-feira, e a gente estava, após uma ida no lançamento do livro Juristas que Formaram o Brasil, organizado pelo grande Castro Neves, ele me disse em determinado momento e falou o seguinte: Daniel, você consegue imaginar um comportamento mais de acordo com a boa-fé do que cumprir aquilo que foi contratado? E eu disse a ele, naquela noite, digo aqui agora de novo, é verdade, esse é um comportamento que é de acordo com a boa-fé, mas é também de acordo com a boa-fé não cumprir aquilo que foi contratado. Vejam, esta natureza amorfa, essa capacidade dúplice, essa possibilidade de cortar para os dois lados, que caracteriza a boa-fé, dá a sua característica amorfa. Ela é capaz de, em algumas situações, ela pode fortalecer o vínculo jurídico, em outros momentos ela pode enfraquecê-lo. Isso mostra, ou excepcionar a sua execução, isso mostra que a boa-fé não tem um lugar determinado no espectro entre os polos de certeza ou de justiça, do individualismo ou do altruísmo, mas que ela é sempre usada como argumento para o desvio da regra que está formalmente em vigor. Bom, agora, na conclusão, a minha provocação aqui, ao trazer esses argumentos, nenhum deles de minha autoria, trazer um debate que está ocorrendo, como eu falei, hoje em dia em âmbito europeu, não implica necessariamente que a boa-fé seja necessariamente ruim ou supérflua. No entanto, me parece que esse é um debate necessário para que a gente repense quais são as funções de um dever geral de boa-fé no nosso sistema. Porque me parece que essas faculdades, em alguma medida, se não imaginadas, pelo menos exageradas, nos trouxeram para um estado de coisas em que hoje impera um uso abusivo da boa-fé. A boa-fé como uma justificativa para um certo raciocínio desleixado, despreocupado, em que o juiz muitas vezes recorre, em vez de ir em busca de interpretar e aplicar as normas específicas que seriam ali aplicáveis ao caso, ele corre direto pelo uso da boa-fé para chegar a uma conclusão de maneira um pouco, quase como fosse um atalho. Vejam, num caso concreto, isso aqui pode até ser diferente, porque o caso, através da aplicação direta da boa-fé ou do dispositivo mais específico que seria aplicado, a conclusão pode até ser a mesma. No entanto, no médio e longo prazo, um comportamento como esse ameaça o direito e mina, sem sombra de dúvidas, a segurança jurídica. E esse é um resultado, até pelo tema do nosso embate de hoje, do nosso tema, do nosso evento de hoje, é um resultado que eu acredito que a maior parte de nós iria concordar como sendo inaceitável. Por isso, a necessidade de a gente repensar as funções da boa-fé, para que a gente possa realmente buscar o equilíbrio fino entre esses dois valores, de um lado a segurança jurídica e do outro lado a justiça do caso concreto. Muito obrigado.